Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. Obrigado pela sua presença, por acompanhar este pequeno tempo. Quando nós pensamos em condes, duques, marqueses, pensamos em nobreza, pensamos em gente que vive bem, que tem uma posição muito elevada, provavelmente com o nariz um bocado empinado e que, quando passa por gente mais pobre ou gente com carência, enfim, faz uma cara talvez não muito satisfeita e eventualmente deixa cair uma moedinha para poder dar algum tipo de ajuda. Essa possivelmente não é uma visão errada, porque infelizmente é a perspectiva que temos da maioria daqueles que chegam ou que estão nas posições de nobreza. Mas não é verdade sobre todos eles, e eu quero vos falar hoje a respeito de um conde, que foi, no entretanto, um homem extraordinário, cuja vida é um exemplo para todos nós. Estou a falar de Anthony Ashley Cooper, o sétimo conde de Shaftesbury, que ficou conhecido como Lord Shaftesbury. Ele nasceu em 28 de abril de 1801 na Inglaterra, realmente numa família muito rica. Começou a sua vida desde muito pequenino, frequentando escolas de internato, que era a tradição inglesa, Chiswick, depois Harrow School, depois mais tarde Oxford. Uma infância em que inicialmente ele não teve carinho por parte dos pais. Os nobres naquele tempo não tinham, e se calhar até hoje, o hábito de gastar muito tempo com os seus filhos. Os seus filhos tinham pessoas que os criavam. Felizmente ele teve carinho e algum cuidado por parte da senhora que era responsável pela casa, uma espécie de governanta. E esta mulher, sendo uma cristã convicta, acabou por levar Anthony a conhecer ao Senhor Jesus e a se converter muito cedo na sua vida. E esta conversão acabou por ter impacto, porque logo na sua adolescência ele teve algumas experiências muito marcantes. Uma delas foi quando ele assistiu, digamos, de uma posição elevada da sua escola, à passagem de um cortejo muito pequenino para o enterro de um mendigo. E ali estavam os seus companheiros, outros mendigos, bêbados, soltando palavrões e contando histórias picantes um ao outro, e aquilo marcou profundamente como é que algo tão degradante, no momento em que as pessoas deviam estar a pensar com seriedade na vida, podia estar a acontecer daquela maneira. Outra foi o concurso de poesia, a propósito do seu curso de latim. E ele escolheu como tema algo que fizesse pensar no lago, que estava próximo à propriedade da escola, que era um lago era um lago sujo, era um lago imundo, que era um verdadeiro criador de mosquitos e de doenças. A verdade é que aquele poema serviu para chamar a atenção para os dirigentes da escola para aquela situação. E é verdade que pouco tempo depois aquele pequeno lago foi aterrado, melhorando imenso a situação de saúde daquilo que eram os alunos e as pessoas que moravam nas redondezas. Isto abriu, digamos, o coração de Anthony para perceber o impacto que reformas poderiam vir a ter para mudar a qualidade de vida das pessoas. Com apenas 25 anos de idade, ele foi eleito para o Parlamento e, mostrando-se um indivíduo com uma grande capacidade mental, ele tinha sido um dos melhores alunos em Oxford na sua turma. Com 30 anos ele já fazia parte do governo e então ele começa uma grande campanha que ao longo de 40 anos o levou a se tornar um grande filantropo e um homem que lutou para a reforma da vida social na Inglaterra. Uma das suas primeiras medidas diz respeito àquilo que era a lei dos asilos para doentes mentais. Os asilos para doentes mentais, nesta altura, eram dramáticos, não é? As pessoas ficavam acorrentadas, muitas vezes despidos, sem qualquer tipo de higiene, sem que houvesse lavagem do corpo ou que se retirassem aquilo que eram os seus, digamos, os seus excrementos. Eram pouco alimentados, em condições de frio praticamente constante. Eram condições horrorosas, aquelas que se podiam viver. Era realmente uma loucura. Se a pessoa não era doente mental, ficava, depois de ficar ali um tempinho. Foi falando a respeito disto e mostrando esta realidade que ele conseguiu que se passasse então uma lei modificando isto e alterando aquilo que eram as condições em que estas pessoas eram tidas, para que realmente fossem colocadas em circunstâncias em que houvesse algum cuidado e pudesse ser feito algum tipo de tratamento com o objetivo da sua melhoria. Pouco depois, outra das suas grandes lutas, em 1833, ele conseguiu que se passasse uma lei que dizia respeito ao tempo de trabalho e, sobretudo, à idade de trabalho. Crianças eram contratadas, habitualmente fazia parte daquilo que era o normal na Inglaterra nesta altura, crianças pequeninas a trabalhar 4, 5 anos. Ele conseguiu que a lei fosse passada inicialmente proibindo com 9 anos e depois com 13 anos, com menos do que isto não se podia ter crianças a trabalhar. Que algum tipo de ensino pudesse
ser aplicado e que passasse a ser obrigatório a frequência a algum tipo de escolaridade para todas as crianças, proibindo que ninguém com menos de 18 anos poderia ser chamado a trabalhar mais do que 10 horas por dia e ninguém com menos de 25 podia ser contratado para trabalhar à noite. São mudanças significativas quando nós pensamos que havia trabalho infantil generalizado. Em 1842, ele conseguiu que houvesse então uma outra lei que dizia respeito ao trabalho nas minas. Até aqui, até metade do século XIX, não é impressionante? Mulheres e crianças trabalhavam nas minas. As crianças pequeninas eram colocadas naqueles locais mais difíceis de chegar nas minas porque elas eram pequeninas e conseguiam chegar lá. Ele conseguiu uma lei que então proibia as minas de empregarem mulheres e crianças. Entendamos que tudo isto levava a muita oposição. Estas pessoas que beneficiavam deste tipo de trabalho não aceitavam com facilidade que chegasse um conto qualquer e dissesse não, isto não é correto, isto não é bom. Combateram e tentaram enfrentar tudo isto. A Shaftesbury foi colocado por muitos como um segundo William Wilberforce, naquilo que foi a sua luta contra as condições de trabalho. Wilberforce no caso da escravatura, Shaftesbury no caso daquilo que eram as condições sociais da maioria dos trabalhadores. A sua luta seguinte dizia respeito às crianças, que eram contratadas como limpadores de chaminé. Crianças pequeninas eram empurradas ou descidas pelas chaminés para as limparem. E estas crianças, além de ser um trabalho degradante, que as deixava em condições de saúde terríveis, morriam com uma facilidade enorme. Era uma coisa dramática. Ele conseguiu, depois de bastante luta, que então fosse impedido o trabalho e estas crianças não fosse mais possível utilizar crianças. E foi preciso uma instituição da qual ele foi presidente durante alguns anos para conseguir colocar esta lei em prática, porque apesar de haver uma lei, as pessoas continuavam a usar os miúdos para fazer a limpeza das chaminés. Neste processo todo, Shaftesbury foi um dos grandes advogados das escolas, chamadas escolas para as escolas farrapos, as escolas para as crianças que não tinham condições, cujos pais não conseguiriam pagar o ensino. Dentro deste contexto, ele lutava, evidentemente, também pela escola bíblica dominical, que era uma das formas que existia de ensinar a população e de chegar ao povo. É importante que se diga que muito disto tinha a ver com a visão de Shaftesbury, Lord Shaftesbury, como cristão. Ele era um crente praticante, ele era um pré-milenista que acreditava na vinda de Jesus e por isso ele tinha este senso de urgência. Nós precisamos fazer enquanto é dia, enquanto é tempo, porque o Senhor Jesus vai voltar e quando Ele voltar nós precisamos ter algo para responder e algo para mostrar a Ele. Tudo isto nos leva a perceber a beleza daquilo que era, a diferença do cristianismo feita no coração deste homem, que sendo um crente, não era um pastor, não era um missionário, não era um pregador do Evangelho, mas como verdadeiro estadista, porque pensava nas condições da próxima geração e não apenas na próxima eleição, ele conseguiu ir fazendo a diferença. Uma das suas últimas grandes campanhas foi lutar contra o tráfico de ópio, uma sociedade para a supressão do tráfico de ópio, ou seja, de droga, porque era uma das formas iniciais que existia daquilo que hoje nós conhecemos como a droga. Lord Shaftesbury casou-se com Lady Emily Caroline Frances Cowper, a filha de Lord Palmerston, e tiveram 10 filhos. O que se lê a respeito deste é que foi um casamento feliz. A sua esposa partilhava dele desta luta por estas reformas e pelo facto de ser uma pessoa com muitos contatos na alta sociedade, também ajudou a que fossem feitas as ligações necessárias para que estas coisas acabassem por ser aprovadas a nível de Parlamento. Lord Shaftesbury morreu com 84 anos e ele foi enterrado na Basílica de Westminster. Não era o seu pedido, ele queria um enterro simples na igreja de St. Giles, mas reconhecendo a sua luta e o monstro, digamos, no sentido positivo que ele tinha sido pelas reformas sociais, o cortejo o levou para ser enterrado naquele local onde se colocavam os heróis da pátria. A história nos diz, e os relatos da altura, que as ruas pelas quais passou o cortejo de Lord Shaftesbury estavam completamente lotadas de população simples, do povo simples, de crianças humildes, de mulheres, de pessoas que viviam em condições limitadas, reconhecendo a luta que este homem tinha feito para poder ajudá-los. Não era por acaso que ele ficou conhecido como o Conde dos Pobres. Sem dúvida. Uma vida extraordinária. São gigantes. E quando nós lemos estas vidas, nós percebemos que estamos andando com eles. São vidas que podem nos inspirar.